Olá, tudo bem? Essa pergunta é deveras interessante porque muita gente tem lá aquele processo na justiça, por exemplo, aquele inventário, né, que está brigando lá com trocentos irmãos naquele processo e não sabe quando é que vai vir o dinheiro desse inventário. Outras pessoas estão lá com uma ação na justiça contra um determinado município, contra o Estado, contra a União também, sem saber quando aquele dito processo vai terminar ou quando efetivamente vai receber. Outros têm, né, ações aí de indenizações contra bancos, contra seguradoras, contra empresas de telefonia, dívidas decorrentes de contratos, enfim, o universo de processos na justiça ele é infinito, né? O limite efetivamente é o céu. E na grande maioria dessas situações, as questões que estão sendo discutidas na justiça envolvem patrimônio, né? Seja lá os valores que você tem a receber do tal inventário, seja um eventual imóvel que está sendo objeto de litígio, seja uma dívida que está sendo cobrada, enfim. E nesse sentido, né, sabedores de que no Brasil o judiciário é deveras demorado, há possibilidade, isso já é até dos dias atuais já é bastante comum, inclusive, de que as pessoas negociem, né, os seus direitos sobre determinado processo ou os direitos creditórios decorrentes desses processos. De maneira bem objetiva, funciona assim, né? O fulano, por exemplo, tem lá um crédito para receber em um processo de inventário, ou tem um crédito para receber de um município, de um estado, de um banco, de quem quer que seja, né? Mas o fulano, eventualmente, não tem mais o interesse de aguardar aquele litígio, aquele processo judicial. E digamos que o fulano tem lá 100 mil reais para receber nesse determinado processo. E o fulano conhece o ciclano. O ciclano é uma pessoa que tem um dinheirinho lá para investir e o ciclano tem interesse de investir comprando, né, os direitos do primeiro sobre esse processo. Então, nesse caso, aquele que é dono do processo, né, que em tese lá teria uma quantia aproximada lá de 100 mil reais, por exemplo, para receber, ele pode vender os direitos sobre determinado processo para uma outra pessoa, né? Via de regra, a praxe de mercado é que isso aconteça com um determinado deságio, né? E esse deságio ele é livremente negociado entre as partes, e lá ao final do processo, essa pessoa que adquiriu os direitos sobre aquele processo judicial, ela possa receber esses direitos integrais. Então, digamos que fulano vem vendo os seus direitos que valem, em tese, 100 mil reais, para um terceiro por 60 mil reais, por 80 mil reais. Lá na frente, né, essa pessoa que adquiriu esses direitos receberá essa quantia, os direitos totais do processo, devidamente corrigidos com os devidos encargos, né? Isso pode ser uma solução, né, para determinados casos, não se aplica para tudo, né? Pode ser uma solução para determinados casos. Para quem está na justiça a aguardar esse pagamento, pode ser uma solução. Para quem quer investir, pode ser um bom investimento, mas sempre, né, sempre assistidos, representados pelos respectivos advogados, especialmente o advogado do processo, né, especialmente o advogado do processo, que é quem conhece, né, a origem do crédito, sabe em que pé que realmente está a coisa, e é um caminho. Mas, claro, tudo tem que ser muito bem pensado entre as partes, até porque para que não hajam arrependimentos posteriores nesse sentido, né, mas é uma possibilidade. Inclusive já existem, né, empresas hoje especializadas nesse assunto, fundos de investimentos inclusive interessados nesse mercado, visto que é notório, né, que o Brasil é uma fábrica de litígios e naturalmente isso gera aí uma economia, tá? Uma economia nesse mercado que naturalmente precisa ser explorada. Então essas empresas, esses fundos já têm pensado nisso como uma solução para o mercado, né? Enxergaram a dor dos litigantes e consequentemente estão propondo essa solução. Mas claro, não precisa se aguardar por uma empresa A ou B, ou seja, qualquer particular entre si, quaisquer pessoas físicas ou jurídicas entre si podem fazer esse tipo de negócio, né? Então não necessariamente há necessidade de uma intervenção de um fundo ou de um grande investidor para que faça isso, né? Pessoas físicas e jurídicas podem livremente pactuar esses negócios, desde que observem os limites da lei e também a burocracia necessária para efetivar esse tipo de transação. Mas
me parece aí ser uma solução para aqueles que aguardam muitos anos por determinados processos e também para aqueles que enxergam isso como uma oportunidade de mercado na hora de investir. Um forte abraço e até breve.